Olá, tudo bem, pessoal? Professora Daniela aqui começando com vocês mais uma aula aqui para a educação de jovens e adultos. Nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá? Na tela nós temos aqui linguagens, códigos e suas tecnologias, certo? Que é a área que compete aqui o nosso componente língua portuguesa. Nós estamos trabalhando aqui com a terceira etapa, ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade 1. E o nosso conteúdo hoje aqui é acerca de gêneros do discurso. Então, nós vamos aprender aqui, de fato, o que são esses gêneros do discurso. Nas aulas, vocês já ouviram falar muito sobre tipos textuais, sobre gêneros textuais, mas o que são esses gêneros do discurso? O que é discurso? Discurso está associado à comunicação? Não sei, vamos aprender agora? Olha só aqui na tela, temos gêneros discursivos, que é o nosso tema. Quando se fala, pessoal, em gêneros discursivos, eles incluem, claro, as declarações de linguagem que são semelhantes entre si, devido ao assunto, o estilo verbal, à própria composição. Então, por si só, as declarações elas não fariam sentido, ok? Então, quando se fala gêneros discursivos, compete a tudo isso, tá? A linguagem tem que ser semelhante, né? O tipo de declaração dessa linguagem, o assunto, o estilo verbal, ok? E esse conjunto forma-se aí a ideia de gêneros discursivos. Então, a palavra discurso, de fato, é uma referência, o que é uma comunicação falada e escrita, tá? A palavra gênero, ela já se refere o quê? A um tipo de categoria que é moldada e orientada para propósitos, como arte, música, literatura ou até mesmo a própria linguagem. Então, quando eu me refiro a gêneros, né, eu posso estar citando qualquer um desses. Então, os gêneros discursivos, eles não devem, de fato, de modo algum, ser confundidos com os gêneros literários, tá? Que são modelos nos quais os textos de literatura são agrupados. Lá em literatura, né, quando se trabalha em gêneros, nós vamos trabalhar com uma outra linha, vamos dizer assim, né? Porque aí nós temos os narrativos, gênero épico, mas isso é de acordo ali com vamos dizer assim, é de acordo com os textos ali a serem trabalhados, tá? É bem diferente aqui da língua portuguesa. Olha só na tela. Quando mencionamos discurso, nós estamos falando de uma necessidade de comunicar, seja oral, né, ou até mesmo através da própria escrita, seja na fala ou na escrita. Isso é discurso, ele é relacionado que é a comunicação, a forma de comunicar com o outro, né, a forma como eu verbalizo, enfim. Ok, pessoal? O conceito de gênero, ele vem o quê? Com Bakhtin, né, que é um estudioso da área. Então, Bakhtin, ele era um filósofo, tá? E ele estudava isso. Quando ele fala a respeito de gênero discursivo, ele se refere o que é um conjunto de enunciados de linguagem estáveis e compartilham o quê? Características determinadas pela cultura, fatores linguísticos, instituições e que permitem o quê? Ordenar essa comunicação, seja na escrita quanto na própria fala, né? Na forma oral. Então, de uma forma bem simples, né? Claro que ele utiliza outros termos, enfim, mas eu trouxe um conceito aqui para que, de uma forma mais fácil, para que vocês de fato conseguissem assimilar aí qual que é o conceito, né, que está ligado a gêneros discursivos. O que de fato são esses gêneros discursivos? Então, quando se volta a dizer discursivos, relacionado à comunicação, seja oral, seja através da própria escrita, certo? E os gêneros, né, nós estamos vendo aqui, olha só, é todo o conjunto de enunciado. E todas essas características
dentro desses enunciados vão depender de aspectos, né, que são relevantes aí para aquele grupo, seja cultural, seja linguístico, seja ao tipo de instituição que está sendo mencionada, enfim, ok? Olha só esse exemplo. Um artigo científico, né, e uma nota jornalística pertencem o quê? A diferentes gêneros discursivos, certo? No entanto, todos os artigos científicos, eles compartilham certas especificações que o definem como um tal. E todos os artigos jornalísticos, eles compartilham certas características que o definem como tal. Então, cada grupo ou categoria é o que? É um gênero discursivo diferente, certo, pessoal? Em cada uma dessas áreas, seja, olha só, a palavra, ela é necessária como uma mediadora. E os gêneros discursivos, eles são o quê? Estruturas que contêm e ordenam de maneira particular o quê? As palavras de um locutor. São gêneros cuja função é o quê? A comunicação entre um falante ou um remetente e um destinatário ou até mesmo o próprio receptor. O emissor, ele utiliza certas ferramentas linguísticas para a elaboração da mesma mensagem e sua correta interpretação pelo receptor. Então, em um discurso, né, é muito importante a forma como eu estou passando a mensagem, quais são os recursos que eu, né, enquanto emissora, utilizo para que não ocorra, né, nenhum ruído, nenhum obstáculo nessa, vamos dizer assim, até que chegue, né, ao meu receptor. Certo? Então, tem-se esse cuidado e isso é observado aqui, ok? Quais são as características? O que podemos citar como característica do gênero discursivo? São afirmações que mantêm coerência, tá? Dentro de um determinado contexto, são um reflexo das condições externas do locutor, como influência da cultura, fatores sociolinguísticos, a capacidade de interagir com outras pessoas, entre outros fatores, né? Por que eu falo são reflexo? A partir do que ele tem, né, no seu acervo linguístico, cultural, enfim, esse reflexo é repassado, né, ao próprio receptor. Eles ordenam a comunicação. Sem o reconhecimento dos gêneros discursivos, a comunicação ela não seria eficaz, ou até mesmo podemos dizer que são dinâmicos, porque se desenvolvem ao longo do tempo e permitem dar o quê? Coerência e sentido à ação do indivíduo. Eles são contextualizados em um ambiente cultural, idiomático ou contextual específico. Eles constroem estruturas sociais como um grupo de alunos, um grupo de profissionais ou amadores, certo? E os tipos de discurso que nós temos são gêneros discursivos primários, gêneros discursivos secundários, certo? São os tipos que nós temos. E o que diferencia um do outro? Os primários, eles remetem o quê? A comunicação cotidiana, a comunicação informal, tá? É uma que se caracteriza como uma forma mais simples, mais espontânea, certo? Exemplo, uma conversa entre amigos. No caso do discursivo secundário, aqui já muda, né? Uma comunicação o quê? Mais complexa, mais elaborada, certo? Então, aqui o exemplo seria o quê? Um texto literário, um discurso político, um relatório, enfim. Ok, pessoal? Então, nós vamos trabalhar agora com elementos do discurso. Uma vez que, quando se fala em gêneros discursivos, nós estamos falando o quê? De enunciados estáveis da linguagem, né? É de um agrupamento, eles são agrupados a partir de quê? De características comuns que mantêm ao longo de uma situação comunicativa.
Então, nós vamos pensar o quê? Em tema, estrutura, certo? O próprio estilo. Então, esses são elementos que compõem o discurso. Quando se fala em tema, nós vamos pensar, estabelecer uma restrição sobre o que pode ou o que não pode ser falado. Exemplo, em uma entrevista de emprego são discutidos temas como trajetória profissional, estudos, né? Sempre um tom formal. Em uma reunião com amigos, né? E você já pode o quê? Falar sobre vários tópicos. Então, a questão de entender os discursos é o quê? Você se ater ao ambiente, ao local e à proposta, certo? Se a proposta que é uma entrevista, eu devo o quê? Devo me ater, né, ao teor dessa entrevista, certo? No caso da estrutura, ela estabelece o quê? A ordem ou diagrama que rege as palavras. Exemplo, a estrutura de uma carta formal, certo? Ou de um currículo. Uma carta informal para um amigo, ela já é mais livre, ela é mais coloquial, ela é descontraída. Nos outros dois casos, seja da carta formal, do próprio currículo, por exemplo, a estrutura ela já é o quê? Mais engessada, né? Ela respeita o quê? Os formatos formais e o próprio vocabulário, certo? Um outro elemento importante é o quê? O estilo. O que o estilo faz? Ele estabelece o grau de formalidade ou informalidade da situação comunicativa, tá? Então, tem a ver o quê? Com os recursos lexicais e gramaticais, né, da própria língua. Olha só, uma entrevista de emprego, o estilo será o quê? Formal, sóbrio. Já uma reunião com os amigos vai ser descontraído, vai ser coloquial, vai ser informal, certo? Então, isso depende o quê? Depende muito da ocasião, né? Do teor ali que está sendo, do assunto trabalhado, tratado, enfim. Ok, pessoal? Então, por aqui finalizamos sobre gêneros discursivos. Grata pela atenção de vocês. Até a próxima aula.